Fala galera, beleza? Sejam bem-vindos ao canal Poptopia e o vídeo de hoje é mais um daqueles super especial. Nós vamos falar de X-Men. Isso mesmo, na expectativa da chegada dos X-Men de Jonathan Hickman no Brasil, isso deve acontecer ainda no primeiro semestre, por volta aí de abril, maio, tá dependendo da Panini confirmar, mas eu queria já começar aquele esquenta, começar a se preparar para essa fase que é muito promissora, que tem agitado o mercado americano de HQs, porque o Jonathan Hickman está reinventando a franquia mutante de um jeito revolucionário. Mas se tem uma coisa que os X-Men não podem reclamar, se tem uma situação que eles sempre tiveram ótimas sagas, sempre tiveram excelentes momentos, e por mais que os X-Men tenham andado em altos e baixos nos últimos 10, 15 anos, alguns diriam até um pouco mais, a gente teve boas histórias. Eu queria recordar com vocês algumas delas. Por exemplo, eu vou pegar uma história clássica logo de cara, que eu acho que vale a pena todo fã de Gibi Mutante dar uma lida, que é Dias de um Futuro Esquecido. Chris Claremont, John Byrne, uma capa que já é clássica, uma edição que a Panini lançou há algum tempo e ainda se encontra disponível para vendas em alguns sites. O que tem nessa história é uma Kitty Pryde vindo do futuro para convencer os X-Men a tomar uma atitude em relação a um atentado que a Mística vai cometer e que pode mudar a história da mutandade. O bacana é que nessa história tem uma cena onde a Mística e a Sina, que era uma dupla que comandava a Força Federal, uma espécie de grupo mutante a serviço do governo, que na verdade eram terroristas, pode ter relação com a fase do Jonathan Hickman. Por quê? Porque envolve diretamente a Moira McTaggart em uma das cenas. Então eu não vou soltar spoiler, mas é importante você ler essa saga, porque provavelmente ela tem uma semente de informação plantada aqui que vai ajudar a compreender muito do que vai vir no futuro dos X-Men. Dias de um Futuro Esquecido é uma saga sensacional, clássica e que vale muito a pena você dar uma conferida. Seguindo essa linha de raciocínio de grandes sagas mutantes, a gente não pode deixar de comentar uma das mais impactantes sagas dos anos 90. Os anos 90 foram marcados por várias mega sagas, mas os X-Men foram protagonistas das principais delas. X-Men Atração Fatal, e aqui eu estou com 2 volumes de 3 que a Panini publicou recentemente, é a saga que remexeu com o principal pilar do universo mutante na época, que era o Wolverine. Quando os X-Men estavam no auge, o Wolverine tinha uma popularidade tão grande que a Marvel, para vender um HQ de qualquer outro personagem, só bastava colocar o Wolverine e era sucesso de vendas automático. Nessa época, o desenho dos X-Men estava bombando nos canais do mundo todo e os personagens eram muito mais populares do que, por exemplo, os Vingadores e até mesmo a Liga da Justiça. Nessa saga, o Magneto resolve morar em um asteroide com alguns mutantes e declara guerra à humanidade. Os X-Men não ficam parados em relação a isso e resolvem intervir, e é justamente nessa batalha final onde o Magneto é confrontado pelos X-Men, que ele remove todo o adamantium do esqueleto do Wolverine. É muito impactante essa cena para quem é fã dos X-Men, para quem é fã do Wolverine. Imaginar que entre tantas lutas que os dois tiveram, o Magnus fosse chegar a esse extremo, né? Essa saga é muito bacana, ela vem na esteira de uma outra saga que saiu aqui no Brasil apenas em formatinho, que é a Canção do Carrasco. Quem é mais velho e lê gibi há mais tempo, eu vou colocar aqui a capinha de X-Men Gigante 1, que foi onde foi publicada essa outra saga, que é a Canção do Carrasco, que veio antes da X-Men Atração Fatal, que também é importantíssima, tem excelentes desenhistas, John Romita Jr., os X-Men estavam numa fase bacana, divertida, é uma daquelas sagas que a gente fala, nossa, massa, né, velho? Muito bacana. Na sequência, X-Men Massacre. Cara, se tem um evento, um blockbuster, algo que veio pra jogar tudo pra cima e começar do zero, praticamente um reboot no universo Marvel, foi essa saga. Uma saga onde justamente é consequência da saga anterior,
O professor Xavier, ele numa batalha desesperada contra Magneto, ele apaga a mente do Magneto e nesse processo a maldade que existia no Magneto, ele passa para dentro da mente do professor Xavier, e essa fusão de sentimentos dá origem a um super vilão que é o Massacre. O Massacre, deixa eu pegar aqui, é esse cara bem bizarro, bem estranho, bem agressivo, que surgiu da frustração do Magneto, com os sentimentos de derrota do professor Xavier, e ele se tornou um dos principais vilões mutantes, acabou dizimando todos os heróis não mutantes da Marvel, o que resultou naquela fase, vou colocar a capinha aqui, Heróis Renascem, que na época a Marvel entregou, né, todo o Quarteto Fantástico, o Homem de Ferro, os Vingadores na mão do Jim Lee, do Robin Liefeld, toda aquela turma da Image para ressignificar os heróis da Marvel para toda uma geração. Não deu muito certo. Rapidamente os heróis foram reintegrados ao universo Marvel, que na época só tinha os X-Men e o Thunderbolts como super-heróis, foram aqueles que sobreviveram ao Massacre. Mas isso são detalhes, talvez sejam quase spoilers. Vale muito a pena você acompanhar, ler X-Men Massacre. X-Men Massacre foi lançado no Brasil pela Panini em 4 volumes. Anteriormente tinha sido lançado pela Editora Abril em várias mensais formatinho. Acredito que ainda seja relativamente fácil de encontrar, embora não seja muito barato. Algumas pessoas cobram um pouco caro, mas ainda é possível você encontrar essa saga para você ler, porque ela é muito bacana. Para quem gosta de X-Men, é um prato cheio. Gente, não dá para falar de super, mega, hiper saga dos X-Men e não falar da famosíssima, da sensacional e talvez uma das minhas preferidas, X-Men Era do Apocalipse. O que aconteceria no mundo sem o professor Charles Xavier? É isso que a gente descobre, o quanto um homem pode fazer a diferença nessa saga. X-Men Era do Apocalipse é as consequências de uma tentativa frustrada do filho do professor Xavier, o Legião, de matar o Magneto, e nesse atentado ele acaba matando o próprio pai. Em decorrência da morte do Xavier, toda uma linha do tempo é reinventada e a gente conhece um mundo onde o Apocalipse dominou o planeta, os X-Men foram formados pelo Magneto, o Wolverine é casado com a Jean, o Colossus e a Kitty Pryde são casados e lideram a geração nova, que é uma espécie de geração X, suicida de novos mutantes que tem uma missão extraordinária. Todos os títulos mutantes foram reinventados, zerados nesse período. Aqui a gente teve recentemente republicada pela Panini em 6 volumes, então é fácil ainda de você encontrar. X-Men Era do Apocalipse, não vou dizer tão fácil assim, mas é bacana, dá para encontrar. Foram 6 encadernados, reuniu tudo que saiu da série e mais alguns tie-ins, né? Alguns complementos com algumas minisséries. Vale muito a pena. O Bishop tem uma participação fundamental, o Magneto é um dos protagonistas, a gente vê o Mercúrio, o Ciclope como vilão a serviço do Senhor Sinistro. Tem vários elementos que reinventaram o universo X e repercutiram em todo o universo da Marvel. Vale muito a pena, marcou época, é uma das sagas mais divertidas para um leitor de gibi de super-heróis acompanhar, tá bom? Muito tempo se passou, a gente teve várias fases nos X-Men. Eu acho que durante um tempo a gente ficou carente de coisas dessa linha, desse nível. Mas aí, um tempo depois, alguns autores, como o Ed Brubaker, o Mike Carey e outros caras, se reuniram em uma saga que recolocou os X-Men no centro do que era o universo Marvel. E a saga foi Complexo de Messias, né? É uma saga recheada de ação, de cenas de impacto. Essa saga basicamente depois da Dinastia M, os mutantes se resumiram a 198 mutantes, a maioria deles perdeu o poder. E aqui, depois da Dinastia M esse? Preciso tirar essa dúvida, gente. Quem souber aí depois comenta. Mas Complexo de Messias marca justamente o nascimento da primeira mutante, que é a Hope Summers, que depois viria a se tornar uma X-Men.
E aqui é uma caçada sensacional para ver quem vai ficar com esse bebê mutante, quem vai cuidar dela, quem vai orientar a jovem que nasceu e entender o porquê que passaram-se tantos anos sem nascer nenhum mutante até o nascimento desse bebê. O bacana é que nessa saga, que só saiu no Brasil em mensais, a gente não tem encadernado essa saga complexa de Messias, vocês vão ver que um dos X-Men resolve trair a equipe, vocês vão ver a morte de alguns personagens interessantes, eu vou soltar um spoiler aí se alguém não leu, mas particularmente me tocou a morte do Caliban. A primeira versão moderna da X-Force, uma X-Force liderada pelo Wolverine, com o Apache, com a X-23, com o próprio Caliban, com a Honey, e um grupo de X-Men totalmente agressivos e focados em salvar o futuro da raça mutante. Tem até uma cena nesse gibi que o professor Xavier vai questionar algumas estratégias do Ciclope. O Ciclope fala, viu, você tem que me deixar liderar, porque foi para isso que você me preparou. De certa forma, querendo dizer assim, Charles, chega, o seu tempo passou, agora é a minha vez. Então, essa saga Complexo de Messias, ela é muito importante para tudo que aconteceu com os X-Men depois, desembocou em X-Men vs Vingadores, mas antes a gente teve o Complexo de Messias, a Guerra do Messias e o Segundo Advento, que são todos arcos ou sagas relacionadas à questão da Hope Summers, né, que era a mutante que veio para resgatar a superioridade dos mutantes e nasceu depois da Dinastia M, que é aquela saga onde a Feiticeira Escarlate fala o No More Mutants, e a partir de então a maioria dos mutantes perdeu os poderes e alguns poucos sobreviveram, e começa toda uma luta para resgatar os poderes de quem se perdeu e recuperar os demais. Uma outra saga que passa meio batido, não tem o peso e a grandiosidade das demais, é justamente a Era do X. A Era X, né, saiu em uma edição especial aqui no Brasil e vale muito a pena porque o que acontece? Ela reúne uma realidade alternativa, ela mostra uma realidade alternativa, onde novamente o Magneto é um dos pilares da comunidade mutante, lidera a comunidade mutante, com a ajuda do Legião, com a ajuda de inúmeros outros X-Men, e nessa realidade paralela, muita coisa deu errado, mas existe uma conspiração também que explica o porquê os mutantes estão vivenciando tudo isso. Acho bacana, acho curioso, eu sempre gosto de realidade alternativa, e eu acho que as mais divertidas são aquelas que exploram o lado sombrio dos heróis. Nesse caso aqui, é um exemplo bem legal, porque você vê versões de que dificilmente seria a versão regular dos heróis da Marvel e muito menos dos X-Men. Sagas mais recentes que vale a pena uma boa lida para você entender muito dos relacionamentos e das coisas que podem vir a surgir nessa fase nova do Jason Aaron, é justamente do Jonathan Hickman, essa saga do Jason Aaron, né, que é a saga X-Men Cisma. X-Men Cisma foi justamente quando o Wolverine e o Ciclope resolveram dividir os X-Men por questões ideológicas. O Ciclope acreditava que as crianças mutantes elas deveriam ser soldados e deveriam ir para a guerra e lutar pela sua sobrevivência. O Wolverine não, ele defendia que as crianças eram crianças, precisavam estudar e deveriam ser protegidas. Isso provocou uma briga gigantesca entre os dois e fez com que o Wolverine saísse da ilha de Utopia e fundasse a escola Jean Grey para jovens superdotados. Enquanto o Ciclope ficou na ilha e depois ele se rebelou e criou a rebelião mutante dele com a ajuda do Magneto e da Rainha Branca, e depois a gente viu que isso tudo desembocou na morte do professor Xavier. Isso aqui já tem uma série de coisas acontecendo, mas foi uma saga bem assim divisória, né, nos X-Men. Recentemente, não tão recentemente, mas há algum tempo atrás, o Bendis ele trouxe os X-Men do passado para o presente, e depois ele resolveu que deveria trazer os X-Men do futuro para o presente também, para juntar X-Men do passado, do presente e do futuro em uma saga que ele chamou de Batalha do Átomo. Quem curte o universo mutante sabe que
existe muito personagem de linhas cronológicas alternativas, ou mesmo do futuro, ou mesmo do passado dos X-Men, que volta e meia estão participando das histórias. Então essa aqui é um prato cheio para quem conhece de cronologia, gosta de vislumbres do futuro, ou simplesmente do exercício de imaginação que alguns autores fazem para trazer aí, criar personagens, misturar personagens e dar a sua versão do que pode ser o futuro dos X-Men. Essas, gente, são... Amigos, desculpe. Essas são algumas sagas, alguns momentos marcantes do universo mutante que eu tenho lido, eu tenho usado como aquecimento para essa chegada dos X-Men do Jonathan Hickman. E você, tem lido o quê? Tá na expectativa dos X-Men do Hickman? Vai fazer uma maratona de boas séries para se preparar? Comenta aí, fala comigo. Eu gosto muito de trocar ideia com o pessoal aí nos comentários. Esse é o vídeo de hoje, essas são as minhas dicas, espero que vocês gostem de X-Men tanto quanto eu. E um abraço, até a próxima. Valeu!